Tribuna Evangélica, em Foco. Entrevista, testemunho, entretenimento e muito mais. Sempre honroso que o Senhor aqui, nesta casa, nesta igreja, de agora mesmo nós estamos na audiência do pessoal de Fortaleza, de Recife, também o pastor Erinaldo, ao qual mando minha saudação, o pastor Natalício, a qual também mando a minha saudação aí, no nome do Senhor Jesus, porque estão privilegiando esse momento da Tribuna Evangélica em Foco. E eu diria, pastor Adilson, que hoje nós iniciamos praticamente um sonho que nós temos nessa igreja, nesta instituição, um sonho que nós temos de fato de direito, pastor. Deus tem colocado no seu coração algo que faltava em nós no Rio Grande do Norte: respeito à condição administrativa, pastoral do superintendente que lhe antecedera, nosso amigo, o pastor Júlio Neto, qual nós admiramos e amamos em Cristo Jesus. Mas é aquela questão: cada um a seu tempo, cada um com os seus projetos, cada um com as suas ações e cada um com as suas atitudes. Aprove a Deus inovar essa atitude, essa postura na vida do pastor Adilson, de vir com uma envergadura de investir no tocante à parte de mídia da nossa igreja. Isso é muito bom, isso é muito louvável. Então, pastor Adilson, eu quero dizer para o senhor que é muito bom tê-lo aqui, honroso nesse trabalho da tribuna. Eu quero dizer para você que está em casa, o que é a Tribuna Evangélica? A Tribuna Evangélica, ela passa a ser, ela tem como objetivo, ela tem como alvo entrevistar homens de Deus, homens de vários ministérios, reconhecidamente evangélicos, diga-se de passagem, bem como pessoas da sociedade local que também têm influência em temas, em assuntos que são do momento. Então, essa tribuna, ela passa a ser um programa de TV online no canal do YouTube que nós vamos ter aqui, por sinal, vários programas. Essa é a nossa ideia. Então, eu fico feliz porque nós estamos iniciando algo que está projetado em nosso coração com uma finalidade única e exclusiva de levar a você informações, evidentemente, do mundo evangélico, bem como no contexto social, tá certo? Então, eu quero que você entenda que nós vamos ter aqui pastores de outras igrejas, vamos ter talvez alguém do contexto social, que possa nos trazer um esclarecimento, como psicólogo, médico, psiquiatra, enfim. Nós podemos trazer pessoas para debate, porque aqui é um local de entrevista, assunto que talvez você está aí do outro lado e tenha curiosidade de um determinado assunto, você pode deixar o seu link e nós vamos trazer esse assunto, esse debate para a Tribuna em Foco Evangélica, tá ok? Então, esse é o papel do nosso programa chamado Tribuna Evangélica em Foco. Nós vamos focalizar o que está acontecendo no momento, tá bom? Então, muito obrigado, quero que você entenda essa minha palavra que eu tenho para você. Pastor Adilson, muitos que estão nos assistindo talvez não conheçam o pastor Adilson, essa é a realidade. E eu gostaria, pastor, de iniciar essa entrevista para os nossos telespectadores que estão aí do outro lado. Quem é o pastor Adilson? Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Adilson, ele é simplesmente um grãozinho de areia entre tantas pedras marroadas. Eu costumo me descrever assim. Eu sou um jovem pastor, tenho 40 anos de idade, pastoreio a MPB do Jardim Planalto há 14 anos, assumi ela em construção, chovendo dentro, literalmente, era uma congregação. Conseguimos a façanha, pela bênção de Deus, da emancipação. Você sabe disso porque já foram emancipadas em suas mãos 3 congregações. O quanto é difícil emancipar uma congregação, tendo em vista que nós temos exemplos aqui no campo, que existem congregações há 40 anos que ainda não conseguiram emancipar-se. Então, isso é uma bênção muito grande.
Concluí agora o meu segundo mandato lá na igreja, foi emancipado. Nós já estamos no novo prédio, pela bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu chego à igreja, sou filho da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, conheci o Senhor Jesus no ano de 97, na primeira MEPB de Parnamirim. Meus pais, a minha família toda, nunca foram evangélicos até então. Pelo contrário, a minha mãe era mãe de santo, não é? Praticante, literalmente. Vi muitas vezes as madames da cidade de Parnamirim, esposa de prefeito, de vereador, ir à nossa casa para consultar-se com ela, né? Então eu cresci nesse ambiente. Ela me levava 2, 3 vezes por mês a um terreiro de Umbanda, né? Então não me apresente arroz doce, que eu não gosto de arroz doce, quero que serviam lá. Então eu cresci nesse ambiente, lá na casa da minha mãe, cheio de fotos, né, de Zé Pelinta, Iemanjá e tudo no mundo que você possa imaginar. Mas eu conheci uma jovem, essa jovem chama-se Alice. Inclusive eu contei esse testemunho uma vez aqui numa vigília. E eu conheci essa jovem, eu tinha 17 anos de idade. E quando eu conheci essa jovem no ano de 96, eu tinha 17 anos de idade, por volta ali do mês de setembro, outubro. Eu trabalhava na época no Banco do Brasil, ela estudava na escola de base e ela foi morar lá perto de casa. E eu vi essa jovem, e a família crente dela, o oposto da minha, uma família crente, e a minha era uma família de macumbeiro, né? Enquanto eles faziam culto lá na minha casa, à noite, os meus irmãos com minha mãe brincavam de passar vela no corpo, aquela coisa para ver quem era o espírito mais forte, de mexer copo, tudo aquilo que você sabe que acontece no candomblé. E a família dela começou a pegar cadeiras emprestadas lá de casa para fazer o culto, né? E ela ia lá pegar a cadeira com os irmãos dela e a irmã, e aí eu vi aquela jovem, eu disse: rapaz, eu quero namorar com essa jovem. E aí foi aquele arrudeio, é uma história longa, mas o ponto X onde eu vou chegar, quando eu abordei ela, eu disse assim: você tem namorado? Ela disse: tenho não. Eu disse: eu quero namorar com você. Aí ela disse assim: para namorar comigo tem que ser crente. Aí eu disse: e eu sou doidinho atrás de ser crente, onde é a sua igreja? Aí ela disse: a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, fica assim, assim. E eu disse: domingo eu estou lá para aceitar Jesus. E eu fui domingo, aceitei o Senhor Jesus. Agora só que, pastor Carlos, antes disso, quando a minha mãe me carregava nos braços para um desses trabalhos de terreiro de macumba, uma jovem senhora que é viva hoje, ela profetizou para minha mãe, dizendo que aquele menino que ela carregava nos braços ia ser pastor. E minha esposa, ela conta esse testemunho, que ela com as duas amigas dela, inclusive uma hoje é a esposa do pastor da Vida Nova lá em Parnamirim, que é uma das maiores igrejas que tem, a Batista Vida Nova. Ela, Alice, que é minha esposa, Janaína, que é a esposa do pastor da Batista, e a Alice Carla, que é outra jovem que também era da missão, elas conversando, perguntando com quem elas queriam casar quando elas fossem maior, ainda do colegial. Aí cada uma foi dizendo, e a Alice disse: não, eu quero casar com um pastor e pregador. Então assim, muitos são os planos dos homens, mas a resposta ela procede da boca do Senhor. E aí quando eu chego à igreja, no primeiro mês Deus me dá um sonho. Eu tinha porque ele já dorme no Senhor, o pastor Pedro de Alcântara, Lisboa, que foi meu primeiro pastor lá da MEPB de Parnamirim. Quando eu chego na igreja, eu chego no domingo, na segunda-feira eu estava no matutino, então ele também criou um amor muito grande por mim. Fizemos inclusive o curso lá na Zona Norte do Sinfométrico com ele. Então assim, ele criou um grande amor, porque ele era o dirigente do matutino, e ele me viu que eu aceitei de um dia no outro. Eu estava já no matutino e cheguei inclusive a dirigir esse matutino. E criamos uma ligação muito forte, de sorte que quando eu saía da escola eu passava na casa dele para conversar com ele todos os dias. E no primeiro mês que eu estava na igreja, Deus me deu um sonho. Estava eu, o pastor Hilton, que é pastor lá em Monte Alegre hoje, e André, que já não está mais conosco. O pastor Pedro, ele chegava, colocava a mão na minha cabeça e dizia assim: você vai ser pastor. Isso no primeiro mês. E Deus disse lá nos primeiros meses lá que eu tinha chegado à igreja,
Deus falou às mulheres do círculo de oração que estava levantando um pregador naquele lugar. E todo mundo achava que ia ser o irmão Jardel, que já era alguém que já tinha uma desenvoltura. E o meu pastor, o pastor Pedro, ele me chamou e disse assim: meu filho, Deus falou aqui nesse lugar que estava levantando um pregador. As mulheres de oração estão todas pensando que é Jardel, mas Deus já ministrou meu coração, é você o pregador. Rapaz, aquilo entrou com uma força tão grande que no culto de mocidade, que tinha aquelas reuniões, quem quer pregar, quem quer cantar, e quando disse assim, quem quer pregar, eu levantei a mão. Isso era o segundo mês. Aí eles ficaram assim assustados. Júnior, que era o presidente de mocidade, disse: acho que está muito cedo. Aí Hilton, que é o pastor lá de São José, de Monte Alegre, disse: não, ele não quer, que ele era meu discipulador, deixa ele pregar, isso era um culto de domingo. Que desafio. E nós pregamos, e de lá para cá nunca mais nós paramos. Então assim, esse é o pastor Adilson. É alguém que não tinha influência dentro da nossa instituição, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, não tinha apadrinhamento, não tem pistolão, costa larga, seja lá o que for, mas assim, estamos indo na direção de Deus, como Deus vai dizendo, nós vamos lá navegando, içando as velas e sempre colocando na direção do Pai. Amém, pastor Deus. E se tratando de que é bom lembrar de que o pastor Adilson, ele é da categoria de base da missão, né? Nasceu fruto de nossa instituição, fruto da missão evangélica. Isso é muito bom. É aquilo que eu falava também ontem, por ocasião da nossa entrevista na Rádio da Missão, que nós também tínhamos essa origem. Isso é muito bom. Agora gostaria que o senhor fizesse valer novamente aquele provérbio que eu achei muito interessante: não discriminando e tampouco desqualificando aqueles que chegaram para estar conosco, né? Mas você falou uma coisa muito boa, que o prato da casa é como ouro, né? Vale mais do que o ouro de fora. Vale mais do que o ouro de fora. E é muito importante. Então, é feliz saber, pastor, que o senhor é fruto da missão, nasceu dessa categoria, e os planos de Deus, quando eles se estabelecem em nossa vida, meu irmão, não precisa de pistolão, não precisa de braço A, braço B. Deus é quem vai à frente, meu irmão. Está aí, amém? Então nós vamos adiantar nossa entrevista, pastor Adilson. Pastor Adilson, eu acredito que essa seja uma pergunta de muitos pastores, ou até mesmo da família, né? Porque é muito importante que as decisões que a gente toma, sempre ela esteja pautada, acima de tudo, com a veracidade, a vontade de Deus, e também pautada no conhecimento da família. A esposa, ela é algo que é extremamente importante nas decisões que a gente toma. Mas quando o senhor decidiu tomar a decisão de se candidatar à presidência do Conselho Regional do Estado do Rio Grande do Norte, pastor, quando cresceu isso? Quando nasceu isso? Isso eu acho interessante. Eu gostaria de ouvir isso, pastor, porque é bacana ouvir essa decisão. Amém. Essa é forte. Isso nunca tinha me passado pela cabeça. Primeiro, porque Deus nunca tinha ministrado isso ao meu coração. Segundo, porque eu nunca tive ambição em relação a isso, porque eu sempre soube que era mais serviço, mais tarefa. E terceiro, eu me achava muito pequeno para isso. Só que você vai lembrar disso, a pastora Roni, que está aqui presente, vai lembrar disso, o presbítero Júnior Costa, ele vai lembrar disso, porque inclusive ele foi comigo na mesma van para a convenção em Angicos, aproximadamente 4 anos e meio atrás, para ser exato, porque as convenções, elas estatutariamente nos campos, elas são no período de janeiro. Então foi a convenção retrasada, na verdade. Então, na verdade, não são 4 anos e meio atrás, é isso mesmo, 4 anos e meio atrás, é isso mesmo. Naquela convenção, fui como qualquer outro convencional, simplesmente e tão somente para cumprir tabela e participar, cumprir o meu direito estatutário. E naquela convenção, Deus falou fortemente ao meu coração, porque uma coisa me revoltou. E existe um grande pregador que já dorme no Senhor, partiu em
2014, era um pregador das Bahamas, Miles Monroe. Ele disse o seguinte: aquilo que te revolta é aquilo que você nasceu para mudar. E naquela manhã eu fiquei revoltado por conta do discurso. Inclusive você foi candidato. Eu digo você, me perdoe, mas uma barba dessa eu tenho que lhe chamar de senhor, né? O senhor foi candidato à superintendência do campo. E o que me revoltou, pastora Roni, que está aqui presente, Júnior, Eurípides, as crianças e Joabe, foi o discurso na hora de concorrer ao cargo de presidente. Porque foi assim: ruim por ruim, vote em mim. E o outro disse assim: se é para votar no ruim, vote em mim, do que sou pior do que ele. Aquilo ali, eu digo isso, eu venho dizendo isso há muitos anos. Desde aquele dia, aquilo mexeu comigo. O meu desejo era de levantar-se e fazer uma proposta para que aqueles candidatos fossem impedidos de concorrer, porque era inadmissível que se concorresse para presidir um grupo de pastores com um discurso desse: ruim por ruim, vote em mim. Ou seja, coisa levada na brincadeira. Aquilo me revoltou, e Deus sabe, eu estou olhando aqui para 6 câmeras e para 7 pessoas, e eu quero ser fulminado se eu estiver mentindo. Quero não chegar em casa se eu estiver mentindo. Aquilo me revoltou. Eu fiquei revoltado com aquilo. E eu fiquei naquela de... Só que eu achei-me muito pequeno naquilo. E quando acabou aquela votação, o pastor Júlio Neto, ele é testemunha disso, ele ouviu isso agora ou depois, eu levantei-me, quando deram o resultado, fulano ganhou, eu me levantei lá do meu canto, onde eu estava, naquele auditório da UFESA, e fui lá onde ele estava, e disse assim: pastor Júlio Neto, daqui a 2 anos eu vou ser o vice-superintendente desse campo. Se seu ou se de alguém eu não, ou de outro eu não sei, mas daqui a 2 anos eu vou ser vice-superintendente do campo. Pronto. Naquele dia, daquela convenção, o plano foi traçado. 2 anos eu ia ser vice e 2 anos eu ia ser candidato a superintendente do campo. Então, nasceu naquele dia, e assim, pela misericórdia de Deus, aconteceu, o que prova que não foi minha ideia, mas que foi de Deus, nasceu no coração de Deus. E isso é salientar, pastor, porque quando nós, e isso é importante a gente analisar isso, porque eu percebo que no fundo, isso cresceu, nasceu em seu coração, essa chama. E permita-me não usar esse termo, porque algumas outras instituições usam, mas o sentido que eu quero usar, que eu considero evidentemente, quando nasce uma determinada, em outras palavras, você tem que dizer isso, me nasceu uma revolta, né? Uma revolta de ver a condição, a situação, e não aceitar que isso permaneça. Ou seja, eu compro a causa para brigar em prol da obra do Evangelho de Cristo e para uma instituição melhor, que ande, que tenha uma dimensão, que tenha algo que funcione, que se veja, que se espelhe, e de que veja que nosso Estado, acho que seja, me corrija aí, 75 anos ou 71 anos, se eu não me engano, 72 anos, tem uma instituição aonde nós esperamos que ela tenha a sua dimensão de conhecimento no segmento evangélico, na sociedade potiguar, enfim, e a nível nacional, porque aí já é outra questão, mas o Estado do Rio Grande do Norte, eu quero dizer para você que ele toma uma proporção, ela toma uma envergadura, ela toma uma decisão, ela toma uma postura diferenciada, que isso, amigo, está perceptível na visão de muitos pastores no qual eu tenho conversado com eles. Então, parabéns pela sua atitude, os projetos, e veja que foi uma escada, projetou-se e Deus honrou o desejo do coração do pastor Adilson. Então, ele está hoje nessa posição, não é como ele fala, por apadrinhamento, não, ele está ali porque Deus o promoveu. Não procure se promover, deixe que no tempo Deus vai lhe promover. Amém? Muito obrigado, pastor. Vamos para mais uma. Pastor Adilson, hoje como superintendente do campo, do Conselho Regional do nosso estado do Rio Grande do Norte, eu lhe faria uma pergunta que com certeza muitos que vão ouvir esse programa, Tribuna Evangélica em Foco, e vai anotar isso, pastor.
Quais são, e a gente já está vendo, quais são os seus planos futuros para, como gestor do Conselho Regional do Estado do Rio Grande do Norte? Quais são as propostas? Qual é a sua perspectiva, a sua visão direcionada para o Estado do Rio Grande do Norte, pastor Adilson? Queridos, como eu falei na última convenção de janeiro, do último final de semana, unidade é o ponto X da questão. Nós precisamos trabalhar a unidade. Nós estamos juntos, mas muitas vezes nós não estamos unidos. E a Bíblia vai dizer que a unidade, ela mexe com o coração de Deus. A gente pode ver que em Números 12, Deus desceu, porque estava havendo uma desunião entre Moisés, não da parte de Moisés, mas Miriam e Arão, e Miriam era o pivô de tudo. A gente conhece a história, o próprio Deus desceu. E Gênesis capítulo de número 11, quando Deus também desceu para ver em relação à construção da Torre de Babel. Então, tanto a unidade, ela provoca uma reação boa no coração de Deus, como a desunião provoca também uma reação oposta no coração de Deus, porque Deus, ele é Deus de unidade. A unidade, ela é primordial no nosso campo. Para quê? Para que a gente consiga fazer grandes eventos como os primórdios da nossa igreja, como nós conversávamos ontem na rádio, conseguia fazer. E eu sempre venho batendo nessa tecla de 4 anos para cá, como é que antigamente a nossa igreja tinha poucos templos, poucas igrejas, e se fazia grandes eventos, e hoje a gente tem muitos templos e não consegue fazer grandes eventos. Então, para isso, eu falei naquela convenção e volto a reafirmar: o campo precisa cortar gastos, ok? Precisa de deixar de funcionar como um gabinete de prefeitura, como se fosse um gabinete de prefeitura. Você está compreendendo? Porque o campo, qual é a ideia? Se vai um recurso para o campo precisa administrar aquele recurso para o bem coletivo e não para o indivíduo. Só que quando você pega algo na administração para administrar, aquilo que já vem sendo administrado há 72 anos, você pega, já tem um vício de como se funciona. Então, até você quebrar isso para colocar para funcionar como você almeja. Inclusive, uma vez eu até conversei com a pastora Roni sobre os grandes pensadores da administração, Maslow, Ishikawa. Nós queremos Pareto, nós queremos trabalhar de forma administrativa a guardar reservas para fazer um projeto concreto, porque a obra, ela só cresce com recurso, mas antes do recurso vem o projeto. Sem projeto não cresce. Primeiro o propósito, que é o projeto, depois o recurso. E um dos grandes pensamentos nossos, ele já começou a ser praticado, que é a rádio. Só que nós não pensamos simplesmente numa rádio web, que pode ser hoje e pode não ser amanhã. Nós pensamos numa rádio física, e não é numa rádio comunitária, porque uma rádio comunitária, por força de lei, você é obrigado a permitir que outros programas que não é do segmento evangélico possa ter programação. Nós pensamos numa rádio sem ser comunitária, uma rádio física, profissional, para que a gente possa alavancar, porque a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil é uma das igrejas que tem uma das histórias mais lindas de igreja no Brasil. É uma igreja com a doutrina séria, consistente, e é uma igreja só em todo o Brasil. Onde tiver uma igreja, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil responde ao mesmo estatuto, ao mesmo presidente nacional, à mesma diretoria. E eu e você, que somos pastores consagrados, a pastora Roni, se houver uma vacância numa igreja lá no Amazonas, eu e você tem o direito de colocar o nome. É uma igreja que dá um leque muito bom, tanto para o membro como para o pastor. É uma igreja que, dentro da proporcionalidade estatutária de uma convenção nacional, de 2% dos seus membros podem ir e representar e ter vez e voto do presidente nacional ao diretor do departamento.
A nível de região, de estado, uma proporção de 4%, o membro ele pode votar no superintendente do campo, ele pode votar no diretor de departamento. A nível de igreja, o membro ele pode votar na eleição do pastor, na escolha do diretor do departamento. Isso é maravilhoso. Agora, dentro dessa questão de rádio e dentro do enxugar, para que a gente possa fazer algo concreto, dentro desse algo concreto é um caminhão-baú com estrutura de cruzada, que contemple projetor, que contemple equipamento de som, que contemple cadeira, onde tem um motorista fixo, contratado e remunerado da nossa igreja, como se fosse um ministério. É como se fosse um ministério pastoral, que vai atender as igrejas por solicitação, independente do tamanho da igreja. Então, se você for contratar uma estrutura dessa hoje, você tem aqui em frente à igreja de Lagoa Nova, um dos melhores lugares para se fazer cruzada é esse daqui, que tem lugar para estacionamento, asfaltado, as cadeiras ficam alinhadas, central. Se você for contratar uma estrutura dessa, carro de som, equipamento de som, tudo, você vai gastar no mínimo R$5.000. Agora avalie o campo tendo uma estrutura dessa, vindo para você aqui, para a sua igreja, apenas pela taxa do combustível. É possível isso, pastor? É possível, com as receitas que entram, transformando o que se tem para se manter isso, manutenção e remuneração da pessoa que vai ficar responsável com o que nós temos hoje. Se foi enxugado algumas coisas, é possível, pastor? É sim. A gente precisa tão somente fazer um planejamento de como nós vamos poupar para que a gente possa investir. Para poupar, a gente vai ter que cortar algumas arestas. O campo precisa funcionar como campo e não como uma igreja. E aí isso aí demanda um pouquinho de trabalho, mas nada que a gente não consiga fazer. Dentro dessa questão, esse caminhão de cruzada mais rádio vai dar a visibilidade que a missão evangélica pentecostal do Brasil merece. Por quê? Porque, meu querido, essa sua igreja aqui, ela já é uma igreja que tem, eu acho que 40 anos de história ou mais. Tem mais, não é isso? Mas se você virar a rua e você perguntar, se você virar a rua, você dobrar a rua e você encontrar uma pessoa na rua e você dizer assim, você sabe o que é missão evangélica pentecostal do Brasil? As pessoas vão dizer, onde é que é essa igreja? Elas não sabem. Sabe por quê? Porque nós pecamos no sentido de divulgação, de marketing, de divulgar a missão evangélica pentecostal do Brasil. Vou dar um exemplo para você. Me perdoe se eu errar isso em história da nossa igreja. Conversando com o pastor Manuel Soares, se eu não estou enganado, o primeiro programa de rádio do Rio Grande do Norte evangélico foi da missão evangélica pentecostal do Brasil. O primeiro programa de TV evangélico foi da missão evangélica pentecostal do Brasil. E por que nós não temos uma rádio? Por que nós não temos um programa, pelo menos de rádio forte, numa dessas rádios grandes? Por que nós não temos um programa de TV? Por que é que não foi dado continuidade? Por que é que se pergunta hoje onde é que é a missão evangélica pentecostal do Brasil? As pessoas não conhecem. Então, qual é o nosso objetivo? É tirar a missão evangélica pentecostal do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, do anonimato e colocar ela no lugar onde ela merece. Claro que toda a honra, toda a glória é dada para o Senhor Jesus. Isso não tenha dúvida. Mas se falando de obra, eu deixei daquele discurso de dizer assim, quando alguém aceita em uma das pregações ou de rua, de evangelismo, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Eu acabei com esse discurso. Você tem que procurar uma igreja que esteja mais próximo da Bíblia. E a missão evangélica pentecostal do Brasil é uma igreja que tem uma doutrina sólida e sempre esteve próximo da Bíblia. Então, procure uma missão evangélica pentecostal do Brasil. Agora, para isso nós precisamos também trabalhar a unidade, para que não haja tanta discrepância e tanta diferença entre a missão do Jardim Planalto e a missão do Lagoa Nova, entre a missão do Lagoa Nova e a missão do Alecrim, entre a missão do Alecrim e a missão de Lages. A gente precisa afinar essas ideias. Então, assim, os planos eles permanecem. Veio a pandemia, nós estamos literalmente sobrevivendo. A gente sabe que não está fácil para ninguém, porém, todavia, nós não temos do que reclamar. Deus tem sido generoso com a nossa instituição, e aí eu aproveito isso aqui para falar para os membros da MEPB, aos dizimistas que têm sido fiéis.
mesmo sem os cultos presenciais, tem sustentado a missão evangélica pentecostal do Brasil, em todo o Rio Grande do Norte. Nós, como superintendentes do campo, somos super agradecidos aos membros das nossas igrejas locais que têm honrado os compromissos com as suas igrejas locais. Seja em nome do Senhor Jesus. Pastor Adilson, de fato e de direito, isso é extremamente importante quando você coloca a questão desse carro palco, né? De fato, a gente temos tido essa dificuldade, né? E aí eu quero me dar o direito de reservar, mas no outro tempo a gente solicitava para fazer uma cruzada e esse cidadão só iria se ele pagasse e se ele fosse pregar. Então, assim, coisa que a gente ficava amarrado com isso, um valor alto, porque nossas igrejas ela não trabalham em função, a missão evangélica não trabalha em função da prosperidade, né? Não, nós temos a nossa visão, que é totalmente cristocêntrica, Bíblia, essa é a nossa dimensão. Mas eu fico feliz, pastor, dentro dessa dimensão, os planos, que a rádio já está aí funcionando a todo vapor, e agora nós vamos ter aí, se Deus permitir, evidentemente que aí eu tenho outra colocação para fazer para o senhor, dentro disso, nós vamos futuramente ter esse carro palco, que é um sonho, né? E ontem nós falávamos essa questão, poxa, se os nossos pastores que éramos, e aí o senhor coloca algo bem bacana, se nós éramos menor, era uma nação menor, como Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, e fazíamos um trabalho com a dimensão, com a proporção que parava o estado do Rio Grande do Norte, porque eu lembro das concentrações, das cruzadas que fazia ali no Alecrim, que os americanos vinham, o pessoal do Canadá, eram cruzadas extremamente maravilhosas. Vocês estão falando de coisas antigas? Não, mas são essas coisas que a missão cresceram com base nessas cruzadas, e a palavra se cumpria literalmente. A missão fazia algo que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. A missão trabalhou nessa dimensão, sinais e prodígios e maravilha, e se acrescentava a cada dia mais um membro em nossas igrejas, para a glória do Senhor. Mas pastor, dentro dessa perspectiva, eu falo pastor Carlos, certo? Nós temos o nosso regimento, a cada 4 anos o nosso regimento ele passa por uma mudança estatutária, por renovação, por acrescentar algo novo, por retirar. As mudanças elas vão se dar a cada 4 anos, mas eu fico me questionando, eu já falei até com alguns pastores, nós temos a nossa hierarquia, o nosso governo da missão, ela trata-se da convenção a cada 4 anos, e o presidente ele gosta de mandato de 4 anos. Nós temos os pastores de igreja local, que eles são eleitos por 4 anos também. E aí eu falo, pastor Carlos, acho uma maldade. Eu acho uma maldade. Digo isso, pastor, com base nas perspectivas, nos projetos, nos planos de gestão de um presidente do Conselho Regional. Eu considero 2 anos. 2 anos você está sentando na cadeira, é muito pouco tempo para você elaborar. A gente está 4 anos numa igreja, quando pensa que não acabou e você não fez nem a metade do que era para fazer, porque tem que ser planos, tem que ser passo a passo. Então, eu não sei, pastor, próximo ano nós temos convenção nacional, não sei se vai acontecer devido a essa pandemia, e aí não temos nenhuma posição ainda, mas se o pastor, o presidente estiver nos assistindo nesse momento também, que eu acho extremamente importante. Mas eu não sei, pastor, se há possibilidade do Estado do Rio Grande do Norte levar como proposta de mudança estatutária para que o regional também ele possa usufruir de um mandato de 4 anos. Porque 2 anos não dá tempo de fazer muita coisa. Você veja, há muitos projetos audaciosos que o senhor trouxe agora aqui para a gente. E um carro palco a gente sabe que não é dentro do ano. Requer custo, né? Requer dinheiro, requer uma economia. E para
se dizer, esse ano, o ano praticamente perdido devido ao que estamos vivenciando hoje, que é a pandemia. Então, para tudo, as rendas ela caem, enfim, é uma questão muito séria. Eu não sei qual a sua perspectiva, se há projetos, se há planos, se há uma comissão sendo preparada para as futuras propostas para a nossa convenção, se vai ter convenção no próximo ano. Não sei se o senhor pensa nisso. Claro, eu gostaria de ouvir também o seu ponto, pastor. Se o senhor concorda que seja 2 anos, se o senhor tem uma perspectiva de 4 anos, porque a gente vê que é pouco tempo para se tratar projetos e planos para um presidente que tem uma perspectiva, uma visão ampla dentro do estado do Rio Grande do Norte. Bem, essa questão ela não é nenhuma questão difícil de ser abordada nem de falar. Dentro do que nós estamos vivendo, para nós, eu digo nós porque eu e mais 3 assumiram os campos agora pela primeira vez. Exemplo disso é o pastor presidente do campo de São Paulo, Frank Oneil, que é da minha época de mocidade, da época do pastor Pedro de Alcântara, Lisboa, e também fez o Cifometo lá em Igapó, na época do pastor José Carlos. Veja bem só uma coisa, eu permaneço e permanecerei com o mesmo plano. Se aqui é 2 anos para superintendente de campo na missão dos estados, 2 anos, eu permaneço com o mesmo plano. O meu objetivo, ele permanece inalterado, é um mandato mais outro para fazer 4 anos. Logo, isso já me diz e já diz que eu sou a favor que o mandato fosse de 4 anos, uma vez que pastor local é de 4 anos e uma vez que o pastor nacional é de 4 anos. Por quê? Porque eu assumi o campo de um pastor que já estava há 12 anos no cargo. Então, para você que está chegando agora, mudar a forma de trabalhar para colocar o seu jeito, você já vai enfrentar dificuldade no primeiro ano, isso sem sombra de dúvida, porque é como aquele filme Vida de Inseto. O camarada quer inovar, a formiguinha quer inovar, mas chega um mais velho e diz assim para ele: desde quando eu era uma lavinha que assim acontece. Só que ele queria automatizar o serviço para que a coisa fluísse. Lá na frente, depois de muita luta, ele vai conseguir isso. Isso é um fato. Então, aí vem a pandemia, por exemplo. Estamos com um ano perdido em termos de projeto. Eu não posso viajar, eu não posso visitar, eu não posso garanhar recursos, eu não posso lançar uma campanha. Para você ter uma ideia, o projeto do Caminhão Pau, ele está pronto. Eu ia apresentar na reunião que seria, dentro da normalidade, sábado agora. Seria sábado agora a reunião do conselho. Eu ia apresentar, e a gente sabe que teve a primeira reunião em março e tivemos 107 obreiros presentes, que foi um recorde, né? As pessoas, elas queriam mudança, elas querem ver projeto acontecendo, e isso ficou claro. Então nós iríamos apresentar agora a proposta numa maquete, o caminhão, o equipamento de som, cadeira, multimídia, luminária, tudo com os valores e como nós iríamos fazer para arrecadar esse dinheiro, e quando nós iríamos colocar em prática. Fomos impedidos nisso. Eu vou poder levantar uma campanha dessa que gira em torno de R$120 mil via online? Não funciona. As pessoas precisam ver como é que vai funcionar, como é que vai acontecer, quanto cada coisa custa, com uma tomada de preço, quanto custa um caminhão usado em bom estado de conservação, quanto custa o equipamento de som, quanto custa os multimídias, as cadeiras, tudo isso precisa ser. Está entendendo? Então, assim, essas coisas você não vai conseguir uma aderência grande por meio virtual. Então, sim, sou a favor. Quando chegar os prazos legais, quando for definido local e data de convenção nacional, cumprindo o regimento interno da convenção, e que é competência também, essa coisa que vem antes da diretoria nacional, o pastor Asemar, ele vai mandar a solicitação ou as determinações para que se formem as comissões de deliberações para tratarmos de propostas para mudanças estatutárias. Aí sim, vamos nomear uma equipe, e essa é uma proposta que deve ser incluída, é justa que ela esteja dentro, para que um superintendente de campo tenha tempo hábil
para fazer. Eu, particularmente, eu não tenho um plano de me perpetuar no poder. Eu tenho um plano para 4 anos, se Deus me der saúde e condições espirituais, de tirar 4 anos. Eu queria deixar os projetos andando para que quem venha depois, ou um homem ou uma mulher, quero deixar claro que pode ser tanto um homem como uma mulher, um pastor ou uma pastora, que pegue a coisa andando, uma rádio, um equipamento de cruzada, as coisas acontecendo. Porque, pastor Carlos, uma coisa é você fazer uma cruzada. Enquanto o Eurípides estava cantando aqui, eu estava vendo, poxa, um cantor desse, com o filho de Júnior aqui, você não precisa de banda nenhuma de fora. Você precisava de quê? De público. Você precisava de público. Agora imagine, você faz um negócio desse aqui sozinho. Você que prega, tem Roni, você tem os cantores, você tem a estrutura, mas você não tem público. Agora imagine aí, nós temos 25 igrejas. Eu não vou contar com as 42 congregações, nem com os pontos de pregações. Eu tenho 25 igrejas. Com a sua, eu ficaria com 24. Imagine chegando 24 ônibus aqui para uma cruzada na sua igreja. Nós temos público, né, pastor? 24 ônibus. Meu amigo, sabe, isso causa um impacto muito grande. As pessoas, elas olhando de cima dos prédios, você está rodeado, elas, que movimento é aquele? 24, elas começam a fluir, porque as pessoas gostam de coisa empolgante. Eu vou dar um exemplo para você. O pastor Azemar, uma vez ele me ligou, nós ainda estávamos no prédio velho, há 4 anos atrás. Pastor Adilson, eu digo, rapaz, Senhor, pastor. Ele disse, rapaz, tem um grupo aqui, eu acho que é da Paraíba, uma companhia de teatro. Você quer recebê-los aí na sua igreja? Isso era pela manhã, negócio de 10 para 11 horas da manhã. Eu disse, pastor, eu tenho. É quando? Ele disse, é hoje. Ele só pode hoje. Isso era uma quarta-feira, nem dia de culto era na minha igreja. Eu disse, pastor, e a despesa? Ele disse, não, eles só querem R$100 por combustível. Eu digo, está fechado. Meu irmão, eu não trabalhava nem com WhatsApp. Comecei a divulgar. Quando o ônibus encostou, que desceu aquelas 30 pessoas, o povo da minha comunidade, que é o bairro, afluíram, a igreja ficou lotada. Porque as pessoas, que é isso? Elas ficavam curiosas. Porque um ônibus, agora imagine na minha comunidade, um mês foi aqui, outro mês foi lá, outro mês foi, não sei se nós temos 25 igrejas, em 2 anos, num mandato só de superintendente, nós faríamos 24 grandes cruzadas, com representação das 25 igrejas. Isso era impactante. Aí sim, se quiséssemos trazer alguém, entre aspas, humanamente falando, de peso, para fluir a multidão, traríamos, mas é evento de rua, para o povão, porque o evangelho é para o povão também. Amém? Glória ao nome do Senhor. Que maravilha, pastor. Pastor Adilson, eu fico feliz com essa perspectiva que o pastor Adilson refere. É a mesma que eu tinha na igreja de Santarém. Todo ano, todo mês, periodicamente, a gente tem um aniversário de uma congregação. O senhor sabe disso, que o senhor já pregou, por sinal, em vários aniversários de congregação. Então, nós delegava isso na nossa reunião. Dia tal, cada congregação vai se mobilizar, fretar o seu ônibus, a sua van, e nós vamos estar lá. Pastor, fechava a rua. Sempre foi assim. E eu fiz isso por muitos longos anos. Isso acontecia, a gente chamava-se da cruzada chamada o Bom Samaritano. Todo mês era uma cruzada dos bairros da Zona Norte. E para a glória de Deus, funcionou e bem. Nós trabalhávamos unificados para fazer os retiros espirituais, que até esses dias eu comentava com meus filhos. Pai, quando é que vai acontecer os retiros, meu filho? Esse tempo passou de pai nesse momento. Mas vai surgir outras pessoas. Então a unidade, a unificação, ela é significante demais para o campo, para a igreja, para qualquer segmento. Oxalá que isso dê, pastor, na sua gestão. Torço para que isso aconteça. A minha oração de agora por diante é que a gente tenha esse projeto das 24 igrejas, 25 igrejas se unindo cada 2 meses ou 3 meses, fretar o seu ônibus e vamos dar apoio e tal. Isso é fenomenal. Eu oro a Deus para que isso aconteça no nome do Senhor Jesus. Pastor, nós gostaríamos de encerrar. Eu tenho essa pergunta e depois eu tenho uma pergunta, algumas frases rápidas para o senhor concluir, tá certo? Mas
eu gostaria que talvez seja novo aí, viu? Essa aqui é exclusiva essa pergunta. Se ainda não foi revelado, não sei se ele vai querer revelar. Ele já está com o coração batendo. E agora? O que vem aí? O que é que vem? Que acho que é que eu revelo aqui agora, perante essas câmeras, gente ao vivo aí nas redes sociais. Pastor Adeus, é verdade que o senhor pretende morar na Europa, abrir um trabalho na Europa? Isso é verdade, pastor? Eu fiquei assim, meu Deus, isso é verdade mesmo. Eu gostaria de ouvir que o senhor oficializasse, que isso vai ficar registrado, pastor. Queridos, nós temos um plano lá em casa, né? A família, inclusive nós íamos colocar até as meninas agora já no inglês, para elas se aprofundarem, né? Aprenderem. A escola lá onde elas estudam já tem trabalhado essa prática, mas a gente que colocar primeiro elas, depois eu e a Alice vamos entrar. Eu tenho entre 8 e 10 anos. Se eu colocar um tempo fora, faltam apenas 8 anos para mim aposentar-me do trabalho de polícia. Uma vez aposentando-me, nós zarparemos daqui. Nós ainda não sabemos o local, mas já está definido, nós vamos embora, não é? Qual é a ideia? É abrir um trabalho fora do Brasil. Não sei qual o país que nós vamos, mas nós vamos. Se Deus permitir, nós iremos. Então, assim, esse é o nosso projeto. Inclusive, até já disse para o pastor presidente da diretoria nacional, outro dia, quando estive no gabinete dele, que esse é o nosso projeto. O que nos segura aqui hoje é simplesmente a questão da aposentadoria, porque eu não vou abrir mão de 20 anos de serviço. E abriria, se Deus desse a ordem, vá, e você vai contender com o seu Criador? Não tem como, né? Mas Ele não nos deu essa ordem. Ele tem soprado no nosso coração o desejo, Ele tem ficado forte a cada dia mais, e hoje o que nos segura é esse suporte. Uma vez que eu venha conseguir me aposentar aqui no meu trabalho, eu poderei ir sem depender de recurso de igreja. Eu vou porque o Senhor está mandando, está soprando, está colocando. Então, assim, eu vou independente de recurso de igreja. E a placa, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Amém. Que maravilha, né? Então, não sei qual o tempo, mas já está no coração dele. Lembre-se que há 4 anos e meio foi colocado em seu coração algo extremamente importante, e hoje nós estamos vendo aqui os sonhos, tá certo? Assim, é esse desejo que nasceu no coração dele de ir para a Europa. Não sei quando, mas vai acontecer. Eu quero um dia visitar ele lá na Europa. Amém? Vamos tocar. Glória a Deus. Pastor, suas considerações finais para os obreiros do campo que estão assistindo. Eu gostaria de concluir o seguinte, senhor: um sonho grande em todos os aspectos, né? Grande em todos os aspectos. Eu vejo outras denominações, nada contra, que surgiram um dia desse, estão com 7 anos de existência. E eu vi uma reportagem de uma outra outro dia. Ela fez uma festividade comemorando 7 anos de aniversário, batizou 500 pessoas e consagrou 300 obreiros. Por que a gente não pode fazer algo grande dessa natureza? Por que toda missão não pode reservar os batismos, as consagrações dos obreiros para fazer uma grande festividade de aniversário do campo? Por que não? Por que não pagar um veículo de comunicação para fazer uma grande reportagem sobre isso e dar uma visibilidade para a instituição? Por que não? Então, assim, meu sonho é ver essa igreja grande no local. Por quê? Porque nós pregamos a verdade e nós estamos cansados de ouvir a mentira na TV e na rádio. E por que a verdade não pode chegar lá também? Por que a verdade não pode ter papel de destaque? Por que é que a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, com 81 anos de história, que fará agora no dia 11 de novembro, por que ela não pode ter uma TV? Por que ela não pode ter uma emissora de rádio?
Por que ela não pode ter algo grande? Meu irmão, eu vou dar um exemplo para você. A nossa rádio agora da web, com 50 dias que ela está no ar, ela está pertinho de bater, se não bateu, enquanto eu falo aqui com você, 11 mil acessos, com a média de 200 pessoas com IP diferente, acessando diariamente, com a média de estadia ali na rádio de 40 minutos. 11 mil, isso é algo bacana a nível de campo, até a nível nacional, 11 mil. Mas irmãos, isso é pequeno demais para o nosso tamanho. Isso é pequeno demais para o nosso tamanho. Nós temos condições, que a meta para a rádio é atingir 100 mil visualizações no final do ano. Tem gente que acha que eu sou doido. Você é um doido, está vendo que isso não é possível? É só a gente se unir. É só nós nos unirmos que a gente consegue outra coisa, pastor Carlos. Acender a sua luz não apaga a minha. É isso que a gente precisa entender. Quando a igreja de Lagoa Nova prospera e cresce, você cresce, eu cresço junto com você, porque o reino, ele diz, Paulo doutrinando aos Coríntios, capítulo 1 da sua carta, ele diz que nem é o que planta, nem é o que rega, mas aquele que dá o crescimento. Acender a sua luz, lhe ajudar a se erguer, nunca vai apagar a minha, muito pelo contrário, porque as nossas recompensas não vêm de homens, vêm de Deus. Olha, sejamos sinceros, é todo mundo que quer que a gestão de Adilson prospere e dê certo? É claro que não. Nós também não somos meninos para ter essa leiga ilusão. Mas a maioria quer que aconteça, porque a maioria ama a obra do Senhor e a missão evangélica pentecostal do Brasil. E aí dentro disso, estou encerrando, e aí dentro disso, se cada um fizer a sua parte, ficará melhor ainda para todos. Então o nosso sonho é esse, é ver a missão evangélica pentecostal maior do que ela já é. Não estou dizendo que ela é pequena, mas ao longo da sua história e pela credibilidade que ela tem, ela pode ser infinitamente maior. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, eu quero agradecer a participação do pastor Adilson. Não foi fácil trazer ele hoje aqui, dando início, pastor, a um grande projeto desse programa Tribuna Evangélica em Foco. Nós queremos agradecer de maneira maravilhosa. Muito obrigado a você que nos ouviu, você que nos assistiu. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pela sua audiência. Obrigado a você, que a bênção de Deus esteja continuamente sobre a sua vida. E dizer ao pastor Adilson que vai estar sempre debaixo das suas orações. Esse projeto cresça, desenvolva, no nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aqui a toda essa equipe que está aqui conosco, ao Euripides, que hoje pôde estar aqui conosco também, né? Pastor Arroni, ao Joab, né, que tem estado conosco, enfim, muito obrigado a todos, ao presbítero Júnior, ao Cássio, ao Caio, que não pôde estar conosco hoje à noite, por motivo maior, mas o nosso muito obrigado a vocês, que a missão evangélica cresça na graça, no conhecimento e no entendimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, tá bom? Boa noite a todos e até quinta-feira, né, com a próxima Tribuna Evangélica, e também domingo nós temos nossa programação normal, no nome do Senhor Jesus. Pastor Adilson, muito obrigado. Eu quero convidar o Senhor para encerrar orando agora, nesse momento, agradecendo ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, graças te dou pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Pai, eu te peço que a tua bênção toda especial esteja sobre a vida do pastor Carlos Feitosa e de todos os seus auxiliares e toda a sua equipe, todas as ovelhas que estão debaixo do seu cajado, Pai. Que o amado ouvinte, aquele telespectador que está assistindo essa programação e que ainda vai assistir posteriormente, seja abençoado, enriquecido, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. A paz do Senhor. Tribuna Evangélica em Foco. Entrevista, testemunho, entretenimento e muito mais.